No descanso da graça, segundo dia, os caminhos da graça. Todos os profetas do Velho Testamento ministravam condenação. Havia algumas exceções, como Eliseu, cujo ministério foi de graça, em contraste com o ministério de Elias. Elias é o profeta do julgamento, enquanto Eliseu é o profeta da graça. O nome de Elias significa Yeshua. O nome de Elias significa Yahweh, é Deus. Eliseu significa meu Deus salva, como Yeshua, que significa Yahweh salva. Ele é um profeta da graça. Seu ministério fez o dobro de milagres do ministério de Elias. O ministério de Elias foi um ministério de julgamento e parece que ele foi levantado por causa da idolatria de Israel. Ele declarou que não haveria chuva. Entretanto, antes que não houvesse chuva, é como Deus tivesse dado uma escolha a Elias, o qual deveria escolher que tipo de julgamento viria sobre as pessoas. Mas ele disse que não haveria nem orvalho nem chuva, e isso durou 3 anos e meio. Então Elias, o tribista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. É como se Deus dissesse: Elias, você escolhe o que quer trazer sobre a terra. Isso é algo que Deus permitiu que ele fizesse. Mas nós sabemos que o coração de Deus não é um coração de condenação e de juízo. Tiago diz que Elias era um homem com as mesmas paixões que nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. Porque ele precisava orar fervorosamente para que não chova? A seca não veio automaticamente, por causa do pecado. Ele pronunciou o julgamento e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. Então ele orou novamente, e o céu deu chuva. Tiago capítulo 5, 17 a 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Observe que a palavra instância ou insistência não aparece quando ele orou uma segunda vez para que chovesse. Na segunda vez, ele apenas orou e as chuvas vieram. É como se Deus estivesse ansioso para trazer chuva. Deus disse a Elias: vou trazer chuva sobre a terra. Mas ele nunca disse: vou trazer fome sobre a terra. Então, mesmo quando precisamos executar o julgamento, ele não faz isso com boa vontade. Lamentações 3:33 nos diz que Deus não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Seu coração não está nisso, mas creio que ele permite que Elias escolhesse o juízo para ensinar o caminho do juízo e o caminho da graça. Os corvos são animais impuros. Como Deus vai instruindo o profeta a respeito da sua graça e misericórdia? Em primeiro lugar, ele manda corvo para alimentar Elias. Entretanto, para um profeta da lei, um homem que observa a lei, receber alimento de corvos, que é um pássaro imundo, de acordo com a lei, é realmente muito humilhante. Creio que Deus queria mostrar a Elias que o caminho do juízo não funciona. Quando Noé estava para sair da arca, ele enviou um corvo e depois uma pomba. Os corvos simbolizam os carnais, os que voltam ao mundo julgado por Deus. Provavelmente havia muitos corpos em decomposição, boiando sobre as águas, e os corvos são animais imundos que se alimentam de morte. Todavia, quando Noé soltou a pomba, ela voltou com um ramo de oliveira. Deus, porém, não mandou uma pomba alimentar Elias, e sim um corvo. Deus certamente queria ensinar algo a Elias sobre a sua graça. O Senhor pode até mesmo usar pessoas do mundo para nos abençoar. Isso nos faz lembrar da visão que Pedro teve do lençol. Uma viúva de Sidom. Depois disso, Deus mandou que Elias fosse para Serepta, de Sidom. Creio que o Senhor queria que ele
visse o sofrimento que havia profundamente sobre o povo. Ele precisou ver como a terra estava sofrendo. Então Deus o humilhou ainda mais, mostrando que a sua graça triunfa sobre o juízo. Ele queria que Elias aprendesse a graça. Assim enviou Elias a uma viúva de Serepta, que pertence à província de Sidom. Em sua pregação em Nazaré, o Senhor Jesus menciona esses acontecimentos. Ele disse que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Lucas capítulo 4, 25 a 26. Por que isso é importante à cidade de Sidom? Você sabia que todo o problema de Israel naquela época era por causa de Jezabel? Quando Acabe se casou com ela, foi introduzido em Israel a adoração a Baal. E com o resultado veio o juízo e a seca. Todo o problema era por causa de Jezabel. 1 Reis, capítulo 16 a 31. E você sabe de onde era Jezabel? Da cidade de Sidom. Ela era uma princesa, filha de Etabal, rei de Sidom. E agora, Jesus disse que Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel, mas sim à viúva de Serepta, uma viúva que não era judia, era gentia, provavelmente idólatra, da cidade de Sidom. E Jesus mencionou a cidade de Sidom. Não admira que as pessoas tenham ficado tão iradas. Elas não entenderam a graça de Deus, que triunfa sobre tudo o mais. Uma moradora de Sidom, o centro da adoração, recebeu graça de Deus no meio do juízo. Isso certamente foi algo embaraçoso para Elias. Deus o estava ensinando sobre a sua graça, mas Elias demorava a aprender. Você conhece a história? Como ele pediu àquela mulher que lhe fizesse um pão e lhe assegurou que a farinha da panela não se acabaria e o azeite da botija não faltaria até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. E foi assim durante o tempo em que Elias morou ali. Aquela mulher simplesmente não sofreu o juízo. E ela era de Sidom, mas consegue perceber que Deus ensinando algo ao profeta? O fogo veio sobre o sacrifício. Podemos ver que Deus estava ensinando os caminhos a Elias. E finalmente, depois de grande batalha, de como ele orou para que caísse o fogo do céu, Elias certamente imaginava que o fogo cairia sobre os adoradores de Baal. Mas surpreendentemente, o fogo não caiu sobre a nação, sobre aqueles a quem era culpado. Em vez disso, caiu sobre o sacrifício. Sabemos que o sacrifício é um tipo ou uma tipologia do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então o povo gritou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. Elias deveria ter aprendido ali que o coração de Deus não é derramar fogo, juízo sobre o povo, mas derramar fogo sobre o seu substituto, seu filho, a quem ele entregou para ser nosso sacrifício. O problema é que, algum tempo depois disso, as pessoas não haviam aprendido a lição do Monte Carmelo. Elias estava sentado na montanha, provavelmente o Monte Carmelo, quando os soldados vieram prendê-lo. Elias estava sentado na montanha, provavelmente no Monte Carmelo, quando os soldados vieram prendê-lo. E clamou fogo do céu, e o fogo consumiu os 50 soldados. 2 Reis 1, 9 a 15. Então, o rei Acabe mandou um segundo grupo, e novamente aconteceu a mesma coisa. Isso aconteceu porque rejeitaram o sacrifício do Monte Carmelo, uma imagem da cruz do Calvário. Por causa disso, eles tiveram que enfrentar o fogo. Há um julgamento vindo sobre o mundo, e se as pessoas rejeitarem o sacrifício de Cristo, no fim, haverá o juízo de Deus antes da volta do Senhor. Entretanto, os que vemos aqui é Deus ensinando a Elias o caminho da graça. Deus queria perpetuar a aliança de Abraão, que é incondicional. O problema da condenação. Elias foi um grande homem de Deus para o seu tempo e para a sua época. Ele era obediente a Deus. No entanto, uma das coisas que a Bíblia fala sobre Elias, da qual precisamos estar ciente, é que,
Quando chegou a hora de interceder diante de Deus por Israel, ele não fez como Moisés, que preferiu ser amaldiçoado, ter o seu nome tirado do livro, para que o povo de Israel pudesse ser salvo. Elias teve outra atitude. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre ele pelo Espírito. Romanos capítulo 11, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que diz as Escrituras referente a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Elias não orou a Deus a favor de Israel. Ele não tinha o mesmo coração de Moisés. Antes orou contra Israel. No versículo 3, ele disse: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar a minha vida. Na verdade, ele se justificou e condenou o povo diante de Deus. Olha o que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11, capítulo 3 a 5. Deus repreendeu Elias quando ele foi ao Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Quando chegou ali, o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? 1 Reis 19 e 9. 2 vezes Deus lhe perguntou e ele respondeu: O seu povo derrubou os teus altares, mataram os teus profetas e só eu fiquei. 1 Reis 19 e 10. Ele falou mal do povo de Deus. Falou com Deus contra Israel e se justificou. Só eu fiquei. Sou o único que agradou os seus mandamentos. Sou o único que restou. Deus, porém, lhe disse: conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 1 Reis 19 e 9. Depois o Senhor diz a Elias que ele deveria ungir Eliseu no seu lugar. Em outras palavras, seu ministério havia chegado ao fim. Precisamos aprender que, embora as pessoas mereçam o juízo e a condenação, esse não é o coração de Deus. Creio que Deus queria que Elias aprendesse isso. A ventania, o terremoto e o fogo. Depois que Elias matou os profetas de Baal, Jezabel o ameaçou de morte. Então ele fugiu com medo de uma mulher. É isso que acontece quando você tira os olhos do Senhor. Ele foge e ele vai para o Horebe, voltou para o Monte Sinai. Elias é um profeta da lei e voltou ali para obter resposta, não para orar, mas para reclamar do povo a Deus. Quando chegou ali, entrou em uma caverna e passou a noite naquele lugar. Então a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Isso significa que ele não deveria estar lá. É como o Senhor dissesse: O que você está fazendo nessa montanha da lei? E Elias respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor. Observe a autojustificação e a condenação aos outros. Ele continuou: porque os filhos de Israel deixaram as suas alianças, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Procuram tirar a minha vida. 1 Reis 19 e 10. Elias tirou os olhos do Senhor e colocou em si mesmo. Ele estava se justificando. O resultado de as pessoas estarem debaixo da lei é que, no fim, sempre se acham de justiça própria ou de autojustificação. É como você se justifica, você condena os outros. Aqui ele condenou Israel. Elias estava dentro de uma caverna. A lei faz você se esconder numa caverna. Disse-lhe Deus: sai, ponte para fora para o monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. 1 Reis, capítulo 19, 11 a 12. A primeira manifestação foi uma grande tempestade, mas o Senhor não estava nessa ventania. O Senhor estava mostrando a ele que todas as punições não farão o povo voltar-se para Deus. O Senhor não estava no vento.
Depois do vento, veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um grande fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. O fogo sempre aponta para o julgamento e juízo de Deus. Todas essas manifestações do ministério de Elias, mas Deus não estava no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Ele não está em todas essas expressões de julgamento, mas está sensível e suave. A única coisa que pode trazer os homens pecadores para a presença de Deus é a graça, a voz mansa e suave de Deus. Só a graça pode voltar o coração das pessoas para Deus. Somente a graça pode alcançar o pecador mais endurecido e derreter o coração deles de pedra. Os juízos de Deus não podem fazer isso. Apocalipse capítulo 16, versículo 11 diz que mesmo diante de tudo o que virá na grande tribulação, os homens não vão se arrepender, mas blasfemarão contra Deus. Deus vai demonstrar pela última vez que a punição não pode transformar o coração das pessoas. Não é porque o castigo é importante, mas é por causa da dureza extrema do coração do homem. Hoje, muitas pessoas dizem que vivemos os dias de Elias, mas isso não é verdade. Certa vez o Senhor Jesus entrou numa aldeia de samaritanos e eles os rejeitaram. E quando seus discípulos Tiago e João viram isso, ficaram indignados e disseram: Senhor, queres que ordenamos que desça fogo do céu e consumas, tal como fez Elias? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas capítulo 9, 55 a 56. Observe que Jesus não repreendeu os samaritanos. Ele repreendeu os discípulos que disseram: vamos mandar fogo do céu e queimá-los. Não podemos carregar esse espírito do Velho Testamento sobre nós hoje. Precisamos aprender a lição que o profeta demonstrou a entender. Deus deseja mostrar a sua graça e não o seu juízo.